Bom dia para quem está nos ouvindo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio. E, sabe, num mundo onde a gente vê tanto favoritismo, tanto tratamento desigual mesmo, a mensagem de Jeová de hoje vai direto no coração. Vai mesmo, sem dúvida. A mensagem diz que, com Deus, não há parcialidade. Mas assim, será que a gente está realmente entendendo isso na prática? Fiquem com a gente até o final dessa nossa imersão, porque isso pode fortalecer muito a nossa fé hoje. Com certeza. O texto diário de hoje é baseado lá em Romanos, capítulo 2, versículo 11. E a leitura diz de forma bem clara. Olha só. Com Deus não há parcialidade. É bem direto. E todo o conteúdo que a gente vai usar como base para aprofundar esse assunto hoje foi tirado do texto diário do site jw.org. O link original tá aí na descrição para quem quiser conferir. Bom, a gente vive hoje numa sociedade que é totalmente obcecada por hierarquias, né? O tempo todo. É área VIP, é acesso exclusivo, crachá especial. Tipo, quase tudo transmite essa ideia de que quem tá mais perto do centro é mais importante. É a nossa configuração mental padrão, né? A gente acha que a proximidade com o topo é o que garante a sobrevivência. Se tem um recurso escasso, a gente já presume que quem tem o melhor contato recebe primeiro. Exato. E é por isso que a nossa missão hoje é tirar essa ideia de imparcialidade de Deus do campo das ideias abstratas. A gente vai examinar as evidências disso usando um cenário histórico fascinante, que é o relato de Êxodo 40 e Números 9. É sobre a nação de Israel lá no deserto, logo depois de sair do Egito. E esse é um estudo de caso perfeito, sabe? Porque a missão aqui é provar que a posição ou status de alguém não altera em absolutamente nada o cuidado divino. É um experimento sociológico e espiritual gigante. E para entender a imparcialidade de Deus nesse contexto, eu gosto de pensar numa analogia simples. É como usar um sinal de GPS, sabe? Como assim? Olha o sinal do satélite de GPS lá em cima. É aberto, é gratuito e constante. O satélite não discrimina o modelo do aparelho de quem está recebendo a rota. Entendi. Verdade. Pode ser o painel de um carro de luxo ou a tela trincada de um celular num suporte de bicicleta. A precisão, a orientação que chega é exatamente a mesma para os dois. Nossa, essa comparação é muito boa. E se a gente aplicar isso lá pro deserto, a gente tem que lembrar da bagagem que aquele povo carregava, né? Os anos no Egito. Exato. Eles tinham acabado de sair de gerações de escravidão num sistema que era literalmente uma pirâmide, o faraó lá no topo, a elite embaixo e a massa de escravos sendo esmagada na base. O valor da pessoa era só a função dela, né? Sim, se a função era amoçar barro, a pessoa valia menos que a palha do tijolo. É com essa mentalidade bem machucada que eles entram no deserto e Jeová estabelece uma nova estrutura para o acampamento. E é aí que entra uma dúvida que acho que muita gente tem. Porque as fontes descrevem a estrutura do acampamento com o tabernáculo bem no centro, né? Isso, o tabernáculo ficava no centro de tudo. E aí você tinha os sacerdotes designados para servir lá dentro, lidando com o que era sagrado. E os levitas cuidando de tudo ali em volta. Mas pensando com a mentalidade humana, se a tenda da minha família fica lá longe, na última fileira do acampamento, e a do meu vizinho é colada no tabernáculo, a minha tendência é achar que Deus gosta mais dele. É super natural pensar assim. Então, como é que o texto derruba essa presunção de que existia um favoritismo, uma área VIP ali? A grande chave que o material traz é a diferença entre função e valor. O relato deixa muito claro que os sacerdotes e os levitas tinham uma função logística de trabalho ali. Mas isso não dava para eles um valor maior como pessoas. Não era um status superior diante de Deus. De jeito nenhum. O trabalho deles exigia dedicação, mas a amizade com Jeová, o cuidado dele não dependia de um crachá de acesso à tenda sagrada. Eles nem recebiam terras como herança, sabe? Dependiam das ofertas da comunidade. Então eles não acumulavam riquezas próprias. Não. A função não comprava favores. O valor de quem estava na primeira fileira e de quem estava lá nos limites do acampamento era exatamente o mesmo. Sensacional. E para deixar isso ainda mais evidente, e eu acho esse o detalhe mais impressionante dessa análise, tem a questão visual, né? A nuvem e o fogo. Isso. O texto de Êxodo 40
destaca que tinha uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. A gente tem que parar para analisar a mecânica disso. É fascinante. Porque Jeová podia muito bem ter escolhido uma via burocrática, né? Falar só com o sumo sacerdote, que passaria o recado para os líderes, que falariam com os chefes de família. Que é o que a gente faria hoje, né? Uma cadeia de comando. Exato. Mas se fizesse isso, alguém no meio do caminho podia monopolizar a informação. A informação vira poder. O que Deus faz? Ele coloca um sinal imenso pairando acima do tabernáculo para todo mundo ver. E o detalhe da altura é genial, sabe? Porque neutraliza qualquer desvantagem geográfica. É tipo tá na última fileira de um festival, né? Geralmente quem tá no fundo só vê a cabeça do pessoal da frente, se sente excluído. Mas com a nuvem, o palco ia até o céu. Sim, ninguém precisava de binóculo, né? Nem de intermediários. Ninguém. O sinal era democratizado. E as fontes detalham que não era só um sinal de GPS, digamos assim. Tinha uma função ambiental ali no Sinai. Como assim ambiental? Imagina o calor do deserto de dia. Uma nuvem daquela proporção criava um microclima, sabe? Uma sombra colossal que dava alívio contra o calor do sol pro acampamento todo. Nossa, é verdade. Um ar-condicionado natural. E de noite, quando a temperatura despenca e fica aquele breu, aquela escuridão total, a coluna de fogo irradiava luz e calor. E segurança, né? Porque o deserto à noite deve dar muito medo. Exatamente. E o mais bonito é que a família na tenda mais distante, lá na periferia, recebia o exato mesmo nível de iluminação e conforto que o sumo sacerdote. Imparcialidade divina na prática. Na prática mesmo. O conforto físico que Jeová providenciava ignorava o status social. Isso entra na questão do movimento também, né? O material cita Números, capítulo 9. Isso, versículos 15 a 23. Que fala sobre a logística de deslocamento. Quando a nuvem subia e começava a se mover, era o sinal inegociável para arrumar as malas e seguir viagem. Não tinha conversa. Subiu, tem que ir. E o que isso diz sobre o senso de comunidade daquelas pessoas? Porque não devia ser fácil. A dinâmica exigia atenção constante de todo mundo. Mas a parte boa é que a comunicação simultânea eliminava o pânico, entende? Imagina se dependesse de mensageiros correndo a pé para avisar milhões de pessoas. Nossa, ia ser um caos. Será que avisar o meu setor? Exato, as famílias viveriam aterrorizadas com medo de serem esquecidas no deserto. Mas como o sinal ia direto do céu para todos ao mesmo tempo, Deus estava ativamente protegendo a todos de forma igual. Todo mundo sincronizado, a família da periferia do acampamento via a nuvem se mover e começava a amarrar as coisas no mesmo segundo que a elite ali do centro. Ninguém recebia a notícia com atraso por ser, considerado menos importante. Essa engenharia toda da imparcialidade divina é muito perfeita, né? É a prova de falha humana. Mas, indo agora para a conclusão do material, como é que a gente traz esse peso histórico da nuvem e do fogo para o nosso dia a dia? A gente precisa aplicar isso no presente, mudando a nossa visão do que é imparcialidade. Como assim? É que hoje a gente pensa em imparcialidade como aquela estátua da justiça com olhos vendados, sabe? Uma coisa fria, cega, que só não interfere. A ser humano imparcial é aquele que lava as mãos e diz tipo, eu não me envolvo. Mas Romanos 2, versículo 11, junto com esse relato do acampamento, mostra que a imparcialidade de Jeová não é passiva. Ela é ativamente calorosa. Muito bom. É sobre garantir que ninguém seja deixado no escuro quando se trata de receber amor, né? Exato. Assim como no deserto, hoje não importa o lugar geográfico ou social onde as pessoas estão. O amor e o cuidado de Jeová estão disponíveis para todos, sem exceção de CEP, status financeiro ou histórico de vida. Isso muda tudo, principalmente hoje em dia que a gente vive sendo bombardeado por rankings sociais, né? Algoritmos dizendo quem tem mais visibilidade. Sim, a sociedade tenta fazer a gente acreditar que a nossa tenda está muito longe para que Deus preste atenção na gente. Mas o cuidado dele continua visível e acessível. É uma reflexão que dá muito conforto. Dá mesmo. E eu deixo até um pensamento provocativo para quem está escutando levar para o resto do dia. Opa, manda. Se a orientação de Deus no passado era tão alta e brilhante quanto uma coluna de fogo feita para a pessoa na tenda mais distante enxergar, será que hoje, nos nossos momentos de dúvida, não somos nós que estamos esquecendo de olhar para cima? Profundo.
O cuidado sempre esteve lá, a gente é que às vezes foca na escuridão ao redor. Exatamente. Só precisamos olhar para a nuvem. Excelente fechamento. Bom, a gente lembra que esse estudo foi baseado nos artigos do site jw.org. Sim, todos os detalhes maravilhosos que discutimos vieram de lá. E se essa nossa imersão de hoje fortaleceu a sua fé e edificou o seu coração, a gente pede que deixe o seu like aqui como sinal de apreciação. Aproveita e já deixa um comentário dizendo o que mais tocou a sua mente hoje. É isso aí. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas análises baseadas na Palavra de Deus. Que Jeová continue abençoando a sua vida e a de toda a sua família. Um grande abraço.